Meus irmãos, nós paramos na página de número 27, por favor, da sua lição. O ponto 7.1, ok? 7.1. Nós vamos retroceder somente esse ponto. Vou usar uma expressão aqui que somente os mais experientes talvez entendam. Não vamos dizer o mais antigo, porque tem gente que não gosta. Mas talvez os mais experientes lembrem dessa expressão para que vocês possam correr o fio da meada. Não é uma expressão que surge aí na Revolução Industrial e tem gente que até o dia de hoje segue utilizando. Então nós vamos voltar aqui somente nesse ponto para que a gente possa prosseguir. 7.1, página 27, onde fala os plantadores de igreja. Nós comentávamos que plantar igreja é uma tarefa muito exigente. Foi aí que paramos. Plantar igrejas é uma tarefa muito exigente. E começamos a falar dos plantadores. Quantos estão comigo aí na lição? Amém? E nós apresentamos o texto de 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, que eu já li com vocês, não vou voltar a reler, que fala dos pré-requisitos básicos para ser um obreiro e se alistar para a obra do Senhor. Então, julgamos que aquele que está disposto a plantar uma igreja tenha esses pré-requisitos. É claro, meus irmãos, que nós sempre estamos em um processo de perfeccionamento, nós somos trabalhados pelo Senhor, mas julgamos já ter ao menos alcançado esses pontos. E eu iniciei aqui na letra A falando de pontos que não necessariamente são bíblicos. Os pontos de Timóteo são pré-requisitos bíblicos, né? Trata-se do caráter do cristão, as características que um cristão deve ser. E eu falava aos irmãos que algumas coisas não são exigidas pela Bíblia, mas se o plantador de igreja tiver, vai somar, vai ser bom. Não? E apresentava o exemplo do caráter e o carisma. Na verdade, o caráter cristão é algo bíblico e o plantador deve ter. O carisma não é uma exigência bíblica, mas também não é pecado ser carismático, não é verdade? E para o caso do plantador de igreja, pode lhe ajudar muitíssimo. E até utilizei o exemplo aqui do que vai no pão comprar, no que vai na padaria comprar o pão, que vai no café beber o café, ou na cafeteria, na verdade, que ele tem facilidade de relacionamento pela sua maneira de ser. A letra A, quantos estão comigo aí? Letra A, diz que devem ser homens de visão e de fé extraordinária, crença que Deus pode e irá trabalhar através dele conforme estabelecem novas igrejas. Todo plantador é alguém de visão. E esses dias eu conversava com o meu pastor e nós sempre temos mais cadeira do que crente para sentar. Inclusive, eu visitei uma congregação lá nossa que nós temos cadeira guardada e reservada. Até falei, pastor, vamos vender? O pastor falou, vamos não. Por quê? Porque nós vamos plantar novas igrejas. E nós vamos precisar que as pessoas sentem nessas cadeiras e nós vamos ter que comprar. Então, deixa elas aí, porque logo, logo elas serão utilizadas. Ou seja, a visão sempre está adiantada dos demais. Sempre ele está olhando à frente. Letra B diz que ele deve executar uma grande variedade de tarefa, frequentemente trabalhando com estrutura limitada ou pouco engajamento. O plantador de igreja, vocês sabem que normalmente ele vai ter poucos recursos humanos, né? Normalmente são congregações que estão iniciando, e ele não vai contar com um grupo de louvor como nós temos aqui, com uma escala de grandes pregadores. Não é doutrina, mas se ele conseguir desenvolver o maior número de habilidades possíveis, vai facilitar o seu trabalho, não é verdade? Porque o plantador de igreja, e nós estamos aqui com muito missionários, você sabe como que é, ele limpa a igreja, ele às vezes toca até um instrumento, porque não tem músico na igreja, ele é o principal pregador, e assim eu deveria ser como pastor, mas não se resume somente a essa atividade. Se ele tiver um leque de habilidades maior, ele vai sofrer menos e o trabalho vai desenvolver com mais facilidade. Então, a recomendação aos que desejam e têm no seu coração esse desejo de plantar igreja e ver que o Senhor tem chamado, busque desenvolver habilidades dentro da igreja enquanto você está. Alguém te convidou para trabalhar na projeção? Vai, porque um dia vai precisar.
Alguém te convidou lá para aprender o som, vai, porque um dia Deus vai te levantar para plantar uma igreja, e nem sempre numa igreja que você está plantando você vai ter um sonoplasta, você vai ter alguém na projeção, você vai ter alguém na recepção, alguém para limpar, alguém para tocar o instrumento. Então, quanto mais habilidades o plantador desenvolver, será melhor para o desenvolvimento da obra de Deus. Letra C, quantos estão comigo? Amém. Eu só digo isso para vocês não dormir, tá ok? Está convencido que orar é mais que uma prática devocional. Orar é o trabalho do ministério. Ele precisa estar muito ciente, irmãos, que a coisa só vai andar se ele orar e tiver uma vida de oração. Que na grande maioria das vezes nada vai funcionar se não houver oração. E tem hora que parece que nada funciona e a única coisa é a oração. E às vezes Deus te encaminha para algumas situações que a única possibilidade é orar. Então, precisa encarar a oração como uma questão de sobrevivência ministerial. Isso não é só um rito que a gente vai ali, ora e faz. Não, é uma necessidade, é o trabalho do ministério. Se você é um plantador de igreja, você já não olha mais no relógio para orar. Porque tem dias que você vai precisar fechar a porta da igreja, se trancar dentro da igreja, vai ter hora para entrar, mas não vai ter hora para sair. E nós estamos falando aqui com plantadores de igreja que sabem muito bem o que é isso. Alguns já fizeram até vigília dentro da igreja sozinho, orando. Porque ele sabe que ele depende de milagre. Ele depende que Deus atue. E ele sabe que a oração é o melhor caminho. Ok? Letra D. Pastor Mike, só para dar uma orientação aos irmãos, que alguém deve ter perdido, ele está citando uma ordem alfabética, mas na apostila está em pontos, não tem letras. Então você vê a página 27, então onde tem a parte da oração é a letra C. Tá? Você vê que as apostilas não têm a letra, mas ele está citando a letra, por isso tem algumas pessoas desfolhando as apostilas, procurando aonde você está. É só para vocês pegarem o foco. Amém, queridos? Página 28. Página 28, primeiro ponto. Ok? Encontramos? Muito bem. Vitalidade espiritual. Ele exibe uma íntima caminhada com Deus, demonstrado pelo profundo compromisso a Cristo e a palavra. O plantador de igreja, ele expressa essa vitalidade espiritual de forma natural. Ele não precisa alguém estar todo momento ali empurrando, incentivando. Não, o seu compromisso com Deus e a sua caminhada com Deus manifesta a ele uma vitalidade espiritual pelo seu apego à palavra e a Cristo. Não precisa estar toda hora alguém motivando, porque é ele que vai precisar motivar os outros. Então, a vitalidade espiritual é fundamental. Integridade demonstra fortes princípios morais nas interações diárias, tanto na vida privada como na profissional. Honra os compromissos com Deus e a igreja. É íntegro, porque ele precisa ter um bom testemunho com aqueles de fora da igreja, não é esses os pré-requisitos que temos lá no começo? Então, a integridade moral faz parte das suas características e isso é revelado no seu dia a dia, nos pequenos detalhes. Lá quando a moça do caixa entrega para ele um troco maior do que deveria entregar. Isso é revelado nas suas relações pessoais, quando ele vai comprar o pão, quando ele vai comprar o café, porque as pessoas do bairro, da comunidade, da cidade onde ele foi plantar a igreja, começam a conhecer ele como pastor da igreja, como representante daquela igreja. E não pense que nós, como pastores, nos ficamos anônimos. Esse dia eu cheguei num café que tem embaixo da minha casa e eu saudei o rapaz e ele falou, olá pastor, e eu disse, quem falou para ele que eu sou pastor? Eu não sei quem, mas alguém falou. Eles me veem saindo com a Bíblia quase todo dia para a igreja. Então, eles sabem que você é o pastor daquele bairro, que você é o pastor daquela cidade, e a sua integridade nas relações diárias vão favorecer muito a plantação dessa igreja ou desfavorecer muito o desenvolvimento do trabalho dessa igreja que está por nascer. Ele tem um grande compromisso com Deus e com a igreja. Porque se ele tem compromisso com Deus e não tem compromisso com a igreja, de pouco vale. E nós precisamos entender o que é compromisso com Deus e o que são os compromissos ministeriais. Eu tenho compromissos ministeriais, eu tenho compromisso com a igreja, com o ministério, e eles precisam ser honrados para que eu consiga avançar no meu propósito. Disposição.
disposição, possui e exibe uma vontade de entregar ao serviço de Deus e à igreja por causa de uma motivação interior, expressa devoção à palavra de Cristo e uma convicção crescente de que Deus o deseja, proclamando o Evangelho. Ele não funciona baseado por motivações externas, pressões externas. Não, existe uma motivação interior, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que ninguém precisa pedir para ele levantar da cama, para ele correr a Bíblia, para ele orar, para ele ir para a igreja, para ele evangelizar. Não, existe uma motivação interior, dada pelo mesmo Espírito, que nós podemos chamar de disposição. É disposto para trabalhar, se apresenta para o trabalho. Eu tentei jogar futebol, não deu certo. Não deu certo. E um dos motivos de não dar certo é porque eu corria da bola. O pessoal que joga futebol aqui vai saber. Eu era tão ruim que eu não queria que a bola chegasse nos meus pés. Eu não me apresentava. Então, quando nós íamos com a equipe para o ataque, eu era aquele que ficava do canto. E o pessoal falava, aparece, aparece. E plantadores de igreja precisam se colocar, precisam aparecer, estar com disponibilidade e com disposição. Porque se você sempre está se escondendo ou sempre se esquivando, a bola nunca vai chegar no seu pé. Depois reclama que não faz gol. Não é verdade? Então, a disposição é importante, estar disposto e disponível. Nós vamos falar aqui dessa questão da disposição e da disponibilidade, e às vezes nós reclamamos com a questão do tempo. Várias pessoas, hoje o dia parece que está cada vez mais curto, o tempo mais concorrido, e nós não temos tempo para muitas coisas. Escutamos muito isso. Bom, todos nós recebemos de Deus 24 horas por dia. Tem alguém recebendo mais aí? Por favor, vamos reclamar com o chefe. Mas recebemos 24 horas por dia. E Deus nos dá o privilégio de administrar essas 24 horas, não é verdade? Bom, nós dormimos em cerca de 8 horas por dia. Sei que tem uns que dormem mais, outros menos, mas normalmente são 8 horas por dia. É 1/3 do nosso dia. A gente passa dormindo. Eu sei que nós não classificamos nós como animal, mas a ciência que classifica como reino animal diz que nós somos um dos que mais dormimos. Porque se você vive 75 anos, 1/3 da sua vida você passou dormindo, 25 anos. Será que dá para a gente dormir menos depois dessa palavra? Então, sobra o quê? 16 horas para que você possa administrar. E eu descobri que tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Não é que a gente não tem tempo, nós decidimos priorizar algumas coisas. E quando nós decidimos priorizar, nós criamos o tempo. Nós fazemos o tempo. Nós damos um jeito. Então, a questão do tempo para as coisas de Deus é uma questão de prioridade. Se envolver com o reino de Deus e com o trabalho de Deus, e com a congregação local, e com a plantação de novas igrejas, está dentro das suas prioridades, você encontrará um tempo na sua agenda. Agora, se isso não faz parte das suas prioridades, sempre vai surgir outro compromisso para ocupar o lugar. Já que não dá para aumentar as 24 horas do dia, dá para a gente reordenar as prioridades, para que nós possamos a ter mais disponibilidade para as coisas de Deus. Quantos estão comigo? Estou no ponto vida familiar. Sim? O esposo e a esposa partilham a visão ministerial. Eles têm um acordo explícito com relação ao papel de cada um no envolvimento com o ministério. Então, é interessante saber que o casal, né, o matrimônio aqui, necessita saber muito bem qual a sua posição dentro deste trabalho, para que um não atrapalhe o outro e não se torne um estorvo para o ministério do outro, para que um colabore com o outro, para que um dê suporte ao outro. Porque quando nós falamos de enviar um plantador de igreja, nós estamos falando de enviar uma família para plantar uma igreja. Nós casamos, nós constituímos famílias, temos esposa, filhos. E quando se faz a transferência, por exemplo, o envio de um obreiro, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado da sua esposa, é a esposa que muda da cidade, é a esposa que montou aquela casa dos sonhos, que agora ela vai precisar ser desmontada,
é o filho que está no colégio, que ele está acostumado com os seus amiguinhos, mas agora ele vai precisar ir para um outro colégio. Então, a família que será a plantadora desse trabalho, necessita estar muito claro para todos os membros da família qual é a sua missão, qual é o seu lugar dentro deste propósito, para que os conflitos familiares não comecem. E daí nós voltamos lá no texto que se a administração do lar vai mal, a igreja vai sentir também que o efeito desses conflitos nos lares, ok? Continuando. Conscientização é responsável no compromisso das tarefas, é uma pessoa autocontrolada, levando uma vida disciplinada, usa o tempo da melhor forma para servir a Deus e a igreja, ordenando sua vida com base em prioridades. Então ele tem uma conscientização do alto nível de compromisso da tarefa que ele assumiu. Eu iniciei essa palavra dizendo que plantar igreja exige um alto nível de compromisso. Você exige um alto nível de compromisso. E alto nível de compromisso exige alto nível de renúncia. E aí exige um autocontrole sobre nossas emoções, a disciplina, os horários, porque se nós deixamos, como diz o irmão Martim da Vila, a vida nos levar, ela muitas das vezes vai nos levar por caminhos tortuosos. Mas Deus nos deu o grande privilégio de nós podermos reordenar de forma consciente a nossa própria vida. E para mim a palavra-chave aqui é disciplina, porque quase tudo nessa vida para mim se resume nessa palavra. Você quer perder alguns quilos? Disciplina. Quer melhorar a vida espiritual? Disciplina. Quer melhorar o seu conhecimento? Disciplina. Quer buscar mais da graça de Deus, a unção de Deus? Disciplina. Então, a disciplina precisa fazer parte do plantador de igreja. Humildade. Ele necessita ser humilde, e o pastor estava falando, eu creio que a irmã, acerca disso. Lidera com confiança em Deus. Ok? Sua confiança está baseada em Deus. Sem demonstrar afirmações egoístas. Ele é humilde. E ele entende que se o trabalho prospera, é Deus que faz. Que se algo de bom acontece, é Deus. E ele não permite trazer afirmações para ele mesmo. A minha igreja, as minhas ovelhas. Eu até usei a expressão aqui, né? O meu obreiro, né? O meu obreiro. Ele quase, né? Vai tomando a posição, como se fosse tudo dele. Não. A humildade está centrada no seu coração. E ele entende que se algo acontece, é Deus operando através dele. E as afirmações egoístas não estão presentes. Liderança. Ele lidera os outros no sentido de cumprir a missão. Respeita os sentimentos, pontos de vista, habilidades dos outros e coloca as pessoas de acordo com os seus dons e de acordo com as necessidades do ministério e oportunidades. O plantador de igreja, ele vai precisar ter essa visão, porque ele é o responsável de ir distribuindo as funções e os trabalhos na igreja, de acordo também com os dons, com os ministérios e com as oportunidades também. Deus é um Deus que trabalha com as oportunidades. Eu não sou músico, mas sei tocar instrumento. E sei tocar um instrumento porque surgiu uma oportunidade. E eu fui lá e aprendi. E pronto. Não vou me tornar um Tiago da vida, né? Mas foi uma oportunidade de aprender algo. Então, Deus também trabalha com as oportunidades. Não quero fazer, porque essa não é a minha área, esse não é o ministério, esse não é o meu chamado. Aproveite as oportunidades. A igreja nos dá uma grande oportunidade de desenvolvimento em todas as áreas da vida. Tem pessoas que não chegam na igreja e têm dificuldade de comunicação. Nunca falou em público, mas aonde ele recebe a primeira oportunidade na vida de falar em público? Na igreja. Tem gente que chegou na igreja, era péssimo em leitura, nunca tinha lido um livro na vida. Mas aí a igreja incentiva o estudo, incentiva a leitura. A igreja tem escola bíblica dominical, tem curso, e ele começa a ler, e ele começa a crescer. Então, a igreja nos dá oportunidades. E se nós entendemos quantas as oportunidades são valiosas, nós crescemos, ok? Evangelismo, ele coopera com Deus no sentido de levar pessoas à salvação. Comunica o evangelho em um estilo que é entendido pelas pessoas de fora da igreja. O plantador vai precisar ter essa característica de apresentar o evangelho de forma compreensível às pessoas.
porque ele não está, ele não está dentro de um seminário teológico, né? Ele está plantando uma nova igreja. As pessoas que visitam aquela comunidade, muitas delas ainda não aceitaram Jesus, não conhecem Jesus como Salvador, não conhecem as nossas expressões tão teológicas e tão bíblicas. Então, ele vai precisar apresentar o Evangelho da forma que alcance o coração daquelas pessoas. Olha, irmãos, eu sei que a palavra de Deus é imutável, e você sabe disso. E não trata-se de mudar a palavra de Deus, trata-se da facilidade de comunicação. Eu estive ministrando sobre a história do protestantismo em Espanha, e eu peguei na internet a primeira Bíblia traduzida para o espanhol para tentar ler. Muito difícil de ler, muito difícil de ler. É uma Bíblia de 1500. O espanhol que está lá, eu preciso quase de um dicionário do lado, ou a outra Bíblia com a versão atualizada. Então, a palavra é a mesma, mas eu entendo que dentro do idioma, os revisores das versões atuais buscaram palavras que fossem mais compreensíveis ao seu tempo. Até a forma de escrever, né, as letras, a grafia era diferente. Então, eu entendo que a palavra é a mesma, e a palavra não muda, mas a forma de comunicar a palavra, sim. Não, a forma de você alcançar as pessoas, sim. E o plantador de igreja, ele tem essa missão. Ele não vai tornar todos os seus cultos evangelísticos, não. Mas ele vai ter que, pelo menos uma vez por semana, decidir qual vai ser o culto evangelístico, para que as pessoas tragam as visitas, para que ele possa pregar o evangelho e para que ele possa alcançar aquela comunidade. Então, o cunho evangelístico do plantador vai lhe dar grandes possibilidades, porque ele está chegando para plantar. Quem sabe, eu disse aqui, na outra, quem sabe nem é ele que vai ficar ali para consolidar. Mas, no momento, ele está ali para plantar uma igreja, para trazer as pessoas a Cristo a conhecer. Então, se a música, a pregação e o culto e a liturgia for de uma forma que as pessoas consigam assimilar e entender, ele terá mais facilidade de alcançar os corações das pessoas. Agora, se nós utilizamos um estilo, um formato de louvor, um formato de palavra e uma forma de culto reservada somente aos crentes, ok, a igreja será edificada, mas vamos ter muita dificuldade de alcançar aquele que ainda não pertence a essa comunidade. E com o passar dos anos, nós vamos adquirindo hábitos, linguagem que nós nem percebemos. Eu li um artigo esses dias que dizia assim, eu sei que o tema do artigo é sensacionalista, mas ele funcionou, porque ele me chamou a atenção e fez eu ler o artigo. O tema dizia assim, pastores, os que menos evangelizam. E eu me senti ofendido, falei, então vou ler. Né? E eu vi que o título era mesmo só para chamar a atenção, porque a tese que defendia o autor do artigo é que quanto mais tempo você passa dentro da igreja, menos as suas relações com pessoas cristãs existem. E você passa a se relacionar com crentes. Então, se você tem mais de 10 anos de igreja, pense com quantas pessoas você se relaciona que não são crentes, que você conhece, que você se encontra e que você conversa. No caso dos pastores, 99,9% das pessoas que ele se relaciona já são crentes. E eu entendo porque esse é o ministério pastoral. O pastor deixou bem claro aqui, não a edificação, ou melhor, não foi essa a palavra, eu vou lembrar aqui, dos crentes, não? Dar as ferramentas, capacitar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, ele está dentro do seu trabalho mesmo pastoral. Os crentes que mais trazem visitas à igreja são aqueles que têm poucos anos de crente, porque eles têm mais amizade com pessoas de fora da igreja do que de dentro da igreja. Quanto mais tempo ele é um cristão, ele vai perdendo-se os vínculos, e é algo natural, e ele vai estabelecendo vínculos dentro da igreja. É claro que ele vai ter menos contato com pessoas de fora da igreja, vai trazer menos e, consequentemente, vai evangelizar menos. Por isso eu sempre digo que mesmo que a gente não vai plantar uma nova igreja, há uma necessidade de sempre ter novos crentes na igreja, porque isso traz renovação
a igreja. Ter os meninos e as crianças em casa dá um pouco de dor de cabeça, mas também dá grande alegria. Até porque esses meninos crescem. Eles crescem e depois de crescer, eles dão os frutos e nos trazem alegria. Então o plantador precisa ter essa consciência que ele precisa tornar o evangelho entendível, legível às demais pessoas que não pertencem ao nosso grupo. Nós temos uma linguagem própria, talvez você não perceba, porque é muito natural para nós cumprimentar, por exemplo, com a paz do Senhor. Mas para uma pessoa que é do nosso meio, ele percebe, porque eu já recebi pessoas na igreja, ele disse assim, que raro, ou que estranho, eu percebi que aqui vocês dizem bendiciones, não la paz del Senhor, e ninguém aqui diz bom dia, né? Então eu não percebo isso para mim não faz diferença, chega a paz do Senhor, uma pessoa que vem de fora, ele percebe que a nossa forma é distinta, então nós precisamos realmente fazer com que o evangelho chegue ao coração e aos ouvidos dessas pessoas. A administração, ele organiza as tarefas do ministério em um plano de ação fácil de ser seguida. Isso é muito importante para os plantadores de igreja. Nós temos uma administração para cuidar, claro, todos nós estamos debaixo de uma administração. Mas cuidado para não tornar a administração tão burocrática que outras pessoas não consigam desenvolver por você. Aí caímos naquela que o pastor, ele fica responsável por relatório, pelas planilhas, por toda a burocracia da instituição, porque ele não conseguiu passar isso adiante, não conseguiu formar ninguém, e ele dedica-se pouco tempo ao estudo da palavra, à oração, ao discipulado, porque ele está gastando bastante tempo com a parte administrativa. É importante ele conhecer, porque até é ele que assina, e é sempre bom saber o que está assinando. É importante que ele tenha o domínio, mas que ele não abrace todos esses trabalhos e desenvolva um plano fácil de ser transferido e desenvolvido pelas outras pessoas, para que o sistema não fique tão pesado e tão burocrático que daqui a pouco ele se sente somente administrando uma empresa e não pastoreando uma igreja. Nós somos maduros para reconhecer que nós pastoreamos um organismo, mas também dirigimos uma organização. Mas precisamos encontrar um equilíbrio entre responder às necessidades do organismo e responder às necessidades da organização, porque nós necessitamos de ambas aqui na terra para que nós possamos plantar novas igrejas e seguir com o evangelho adiante. Nós não queremos ser uma igreja clandestina. Claro que não, nós vamos para um lugar para registrar uma igreja, para estabelecer uma igreja. Isso exige conhecimento administrativo. Isso exige que nós sejamos administrativamente organizados. Só não podemos levar isso a um extremo, que tire todo o nosso tempo e energia para que nós possamos dedicar a igreja do Senhor ao organismo. Quanto ainda estão aqui comigo, digam amém. Amém. Muito bem. Pregação. Proclama a palavra de Deus de maneira bíblica, redentora, convincente e vitoriosa. O plantador de igreja vai precisar trabalhar muito a sua capacidade de pregar. Até porque a característica do nosso ministério é que os pastores da igreja sejam o principal orador, o principal pregador da igreja. Porque é muito estranho você chegar cada domingo na sua congregação, por menos para nós, estou falando dentro do nosso contexto, e cada dia você vê um pregador diferente, não é verdade? Nós estamos acostumados a chegar na igreja, na grande maioria das vezes, ou é o pastor da igreja que está pregando, ou é algum obreiro auxiliar que está ministrando a palavra. Então ele vai precisar trabalhar muito a área da pregação. Se exige dele que ele pregue o evangelho de forma bíblica, mas de forma redentora, de forma convincente e de forma vitoriosa. Flexibilidade, dá boas-vindas às novas responsabilidades, reage com eficiência às mudanças sem estresse. Ok? Sem estresse, irmão. Veio uma pandemia, ou uma pandemia, as coisas tiveram que mudar. A gente teve que fazer culto online, a gente teve que limitar o número das reuniões, mas nós vamos arrancar os cabelos por causa disso? Não. Nós vamos ser flexíveis às mudanças, porque agora mudou de novo. Nós já podemos abrir, já podemos receber. Mira, se o plantador de igreja for inflexível, sabe aquele duro, assim, que não tem margem de negociação nenhuma, ele terá grandes dificuldades, porque o mundo que a gente vive hoje, e da forma que a gente vive hoje, primeiro que as coisas estão mudando numa velocidade muito grande,
E eu não estou falando aqui da palavra de Deus, ok? Os nossos costumes. Se você olhar para a nossa igreja aqui hoje, há 15, 20 anos atrás, eu olho as fotos antigas das nossas igrejas e falo, uau! Aí a gente percebe o quanto as coisas mudaram. Então, se não houver uma flexibilidade para entender os novos tempos, e principalmente a nova geração, porque eu só estou aqui hoje, eu me considero ainda um jovem pastor, principalmente aqui na Europa, na Espanha, ainda me chamam de muchacho, mira. Eu ainda me considero um jovem pastor. Eu só estou aqui e tenho consciência, porque a geração que veio antes de mim compreendeu a minha geração e investiu na minha geração. Por isso eu estou aqui. Agora cabe a mim, porque eu não vou ficar com 37 anos para o resto da vida, ainda que não seria uma má ideia, mas sei que não vai ser possível. Cabe a mim agora entender a nova geração e prepará-los para dar continuidade a esse trabalho. Porque se Jesus não voltar, eu tenho certeza que um dia eu vou partir. Alguém tem dúvida quanto a isso? E como vai ficar a igreja? É a nossa preocupação. Nós precisamos avançar com esse trabalho. E eu converso muito com os meninos dessa geração para tentar entender. Não é fácil, mas a gente tenta, não é, pastor? Eu perguntei para o meu filho assim, ele fala assim, pai, o senhor manda áudio de WhatsApp muito longo. Eu não consigo ouvir. Eu falei, filho, o que é para você um áudio... Ele vai até sair, que agora eu vou falar dele. O que é para você um áudio de WhatsApp longo? Ele falou, 50 segundos no máximo. Passou disso, já é longo. Porque se eu mando... tem irmão dizendo amém aí. Se eu mando mais que 1 minuto, ele não ouve. Ou ele vai ouvir 2 dias depois. Porque não tem paciência para isso. Né? E a gente não entende, porque quem aqui fez comida no fogão a lenha? O pessoal do fogão a lenha não entende o pessoal do micro-ondas. E não tem como mesmo. A nossa comida era mais saborosa. E sempre será mais saborosa. E não adianta tentar explicar para ele que a nossa comida é mais saborosa. Eles nem comeram comida de fogão a lenha. Eles estão acostumados com aquele negócio que você coloca lá e puff, explode e você come. Não? Então, se os pastores que me discipularem, estão me discipulando, não entendessem, não tivesse flexibilidade para entender os novos tempos, eu não estaria aqui. Eles já teriam me expulsado da igreja. E se eu agora também não tiver flexibilidade para entender os novos tempos, eles... Façam uma pesquisa. Eu fiz na igreja que eu pastorei. Perguntei para o pessoal assim, pessoal, quem aqui ouve rádio? Quase ninguém ouve rádio. Eu falei, Jesus. Quem aqui assiste televisão? Quase ninguém assiste a televisão convencional. Os jovens, então, no culto de jovens eu fiz essa pesquisa, nenhum jovem assiste televisão todos os dias. Nenhum jovem escuta rádio todos os dias, porque a vida deles está aqui. A televisão deles se chama YouTube. O rádio deles se chama Spotify. Eles fazem com plataformas distintas, de maneira distinta. Não é à toa que o WhatsApp, compreendendo essa necessidade, fez lá a tal do acelerar o áudio. E isso foi uma bênção na vida de muitas pessoas, não é verdade? Que você coloca, os meninos escutam em 2.0, eu falo, impossível, gente. Eu não consigo. Assim, 1,5, depende da parte que a pessoa é do Brasil, até coloca. Agora, muito não. Agora, veja bem, eu quero aplicar esses novos tempos justamente na questão da plantação de igreja. Se você vai plantar uma igreja, principalmente nas grandes cidades, nas cidades urbanas, o horário de trabalho das pessoas, gente, a pessoa não mora mais no campo, na área rural, onde o horário de trabalho era outro. As pessoas acordavam muito cedo, de madrugada, e paravam cedo. Então, as plantações de novas igrejas precisam levar em consideração que os tempos mudaram. Isso pode afetar a nossa programação, os nossos dias de culto, os nossos horários de culto. Nunca a essência da palavra. Eu sempre tenho que destacar isso, porque tem gente que faz uma confusão. Estou querendo mudar a palavra. Não. A palavra é imutável e ela sempre vai ser pregada pura e santa como ela é. Agora, se eu prego às 10 da manhã ou às 9 da noite, aí é outra coisa. A palavra é pura e santa às 10 da manhã e às 9 da noite. Isso vai depender do contexto onde estou inserido para plantar uma nova igreja. É levar em consideração. E se o plantador não tiver flexibilidade, ele não muda. Não. A igreja que eu fui criado era assim. E vai continuar assim. Ok. É uma decisão. Mas essas decisões afetarão muito no desenvolvimento do trabalho. Eu, por exemplo, já tentei
já tentei lutar contra isso. O culto em Málaga é domingo de manhã. Eu já tentei mudar para a noite várias vezes. Não funcionou, os crentes não vêm, pastor. O que é isso? À noite não vai. Né? Não vai. Agora de manhã funciona muito bem. Agora eu vou ficar brigando com o povo? Eu quero que vocês venham para a igreja adorar a Deus e ouvir a palavra. Se vocês vão vir 10 horas, 11 horas, meio-dia, isso vai depender de cada região, de cada bairro, de cada cidade, de cada contexto, de cada cultura. Né? Nós precisamos, se o líder não for flexível, principalmente o plantador de igreja, ele vai vir com um sistema já pré-estabelecido e ele não vai perceber que os tempos mudam, as cidades mudam. A minha cidade, gente, não abre shopping no domingo. Vocês acreditam nisso? Não abre. O malaguenho faz a siesta. Das 2 às 5 da tarde, você não faz nada. Nada. Muito difícil. Muito difícil me acostumar. Eu digo assim que dizem sempre que o missionário precisa se aculturar. Não? A primeira cultura que eu corri foi a da sexta, não, sem nenhuma dificuldade. O pessoal lá não trabalha sábado e domingo. Não trabalha. Sexta-feira, se for espanhol, malagueio até as 2 da tarde. Quero pastorear uma igreja Málaga. Não, mas esses são os pontos ruins, os bons. Os ruins vamos deixar. Vai que algum irmão de Málaga está assistindo, não é verdade? Então, se eu não entendo que essa cidade funciona desta maneira, agora, Madrid já é outra história. Madrid é a capital do país. São mais de 3 milhões de pessoas. É o motor econômico do país. É uma loucura. Se você ficar parado, o pessoal te empurra para dentro do trem. Agora, não dá para ter uma igreja nos mesmos moldes, nos mesmos ritmo de uma metrópole para 3 milhões de pessoas, que é o motor econômico do país, do que num pueblo, numa aldeia, numa ilha. E se o plantador não for flexível, porque o plantador não fica a vida inteira na igreja, ele vai ser transferido. Aí o pastor pega você lá da Ilha da Madeira e leva para pastorear em Lisboa. Aí você pensa que está pastoreando uma congregação na Ilha da Madeira que tem outro ritmo de vida, que tem outro contexto social. Então, se ele não tiver flexibilidade para entender o contexto e ter uma visão do contexto onde ele está, ele vai causar muitos empecilhos para o avanço e para a prosperidade dessa igreja. Quantos estão comigo? Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir aqui. Empatia, amigável, educado, centrado a outros, demonstrando amor, é sensível às dores e lutas dos outros. Isso é empatia. O plantador de igreja, ele precisa, isso para o pastor geral, mas eu estou mais aqui enfocado no plantador de igreja, ter a capacidade de gerar empatia pelas pessoas, porque as pessoas vão te procurar para contar os seus problemas, e talvez, com certeza, não é um problema para você, mas é para ele, e menosprezar os problemas dos outros é um grande erro, porque nós já vencemos etapas que outros ainda não venceram. E talvez aquilo para você seja algo tão simples e para essa pessoa está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua vida. E se você não tiver a capacidade de gerar empatia pelas pessoas, fica difícil pastorear, porque você torna-se mecânico, automático. E aquilo não chega no seu coração, não te toca. Eu sei que nós devemos sempre buscar o equilíbrio. O pastor disse aqui, eu conversei com o pastor Vilmar sobre isso antes, que o obreiro ele não pode se dedicar somente aos trabalhos físicos da igreja e esquecer da manutenção espiritual da igreja. Mas ele também não pode só ler Bíblia e orar e deixar a lâmpada da igreja queimada por 30 dias. Ou seja, ele precisa trocar a lâmpada, ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa buscar um equilíbrio e entender que ele cuida de um organismo e de uma instituição. E ele precisa entender que ele precisa ser amigável, gerar empatia para as pessoas, mas não ao ponto que isso prejudique a sua vida particular e a sua família. É o médico que vai, trata de enfermos, alguns até morrem na sua mão, mas quando ele volta para sua casa, ele precisa comemorar o aniversário de 3 aninhos do seu filho. E aí? Só que foi um péssimo dia. Acabou de falecer um paciente na sua cirurgia. E o que o seu filho de 3 anos tem a ver com isso? Então ele vai precisar desenvolver uma grande capacidade emocional, equilíbrio emocional, porque ao mesmo tempo que ele trata com questões difíceis,
com questões que ele não pode ser empático, ele precisa gerar empatia, mas não ao ponto de trazer isso para dentro da vida dele, incorporar isso ao ponto que comece a prejudicar a sua família e aqueles que estão ao redor. Nós fomos... Então, às vezes, irmão, a gente é colocado em situações que nos exigem um equilíbrio emocional muito grande. Eu já passei por essa experiência. Eu fui celebrar um culto fúnebre de um bebê recém-nascido. E é uma das situações mais delicadas. O que você vai dizer para a família nesse momento? Você precisa de muita graça de Deus, sabedoria, mais que você tenha lido a Bíblia. Parece que os textos bíblicos nessa hora fogem. Mas à noite você tem aquele churrasco com o irmão que está celebrando a sua filha que entrou na universidade e ele quer que o pastor beba Coca-Cola, come carne e sorria. Só que você acabou de enterrar um filho de uma família. Então, isso exige do plantador e aquele que está disposto a ir adiante que ele trabalhe muito a sua capacidade emocional. Irmãos, hoje nós estamos com uma pandemia que não é o coronavírus, são das enfermidades emocionais, das enfermidades mentais. E o plantador vai precisar cuidar muito da sua mente, porque ele vai ser exposto a esse tipo de desafio. E não adianta você dizer, não quero lidar com isso. Não tem essa opção. É a mesma coisa de que o médico, a pessoa que se formou para médico, ele senta no consultório e a pessoa entra e fala, olá doutor, bom dia. Ele fala, bom dia, mas por favor, não venha me falar de enfermidades. Eu vou ao médico para dizer das minhas enfermidades, que dói aqui, que dói ali. Ou seja, eu venho aqui para isso. E o seu trabalho é me receitar o remédio. Assim como a pessoa que busca o plantador de uma igreja, ali aflito, necessitado, você vai dizer para ele, não me fale de problemas, por favor, hoje meu filho faz 3 aninhos de idade, eu não posso chegar em casa com a cabeça cheia de problemas. Não existe essa possibilidade. Você vai precisar tratar dos problemas, então existe um equilíbrio entre gerar a empatia e não trazer isso para o seu cotidiano. Vamos seguir, irmãos? Estabilidade emocional, mantém o equilíbrio emocional, é paciente, sincero, não mal-humorado. Tem alguém que gosta de gente mal-humorada aqui? Por favor, levanta a mão. Mas capaz de rir de si mesmo. É claro, irmãos, que tudo nessa vida, eu gosto muito da palavra domínio próprio, equilíbrio, temperamento. Você não quer que o seu pastor seja um mal-humorado, mas você também não quer que ele seja um palhaço no púlpito. Desculpa aqui a expressão. Você quer que ele tenha um equilíbrio. Que ele seja alguém que tem humor, mas que ele não se dedique a fazer stand-up todos os domingos. Até porque se você quer ouvir um bom stand-up, você paga o ingresso e visita uns dos teatros que tem na cidade. Você quer que ele pregue a santa palavra. E que ele pode ter humor? Sim. Mas não, o centro da mensagem dele não é o humor. Ele não está ali para fazer você rir. Ele está ali para pregar a palavra. Então, nós sempre devemos buscar esse equilíbrio emocional para que a gente tenha a capacidade de pastorear e plantar novas igrejas. Dinamismo. Tem uma personalidade cativante e enérgica que convida as pessoas a seguir a Jesus. É o carisma. Eu disse que não é requisito bíblico, mas aporta-se muitíssimo. E eu conheço alguns obreiros. Eu disse para vocês, meu amigo vai comprar pão e ele faz amizade com a pessoa que está vendendo pão. Tem gente que tem essa habilidade. Ele chega 1 mês na cidade como plantador de igreja e todo mundo já conhece ele na rua. E tem outros, por não ter essas características, que mora ali 1 ano e ninguém conhece ele. Então, pastor, não é doutrina. É claro que não é doutrina, mas se tiver dinamismo, se for carismático, ajudará. Ajudará no sentido dele plantar esta nova igreja. E eu conheço alguns amigos meus, assim, pastores, que eles vão comigo num café e eu fico até com vergonha, porque eles falam com todo mundo, como se eles já conhecessem todo mundo. Né? Eu não tenho tanta facilidade assim, então eles falam com todo mundo, conversam com todo mundo, já entregam um folhetim da igreja, vou estar pregando naquela igreja, eu levo alguns pregadores lá na igreja, e dizem, vou estar pregando naquela igreja ali à noite, e eu falo, eu que sou pastor da igreja, nunca convidei, aí vem um camarada lá de outra cidade para convidar. Então, se ele tiver dinamismo na sua maneira de ser, for alguém dinâmico, ele conseguirá desenvolver um bom trabalho como plantador de igreja. Ok, vamos lá? Para terminar, né? Que tipo de igreja devemos plantar? Aí você diz, pastor, nossa igreja já tá plantada, no sentido de que nós já temos igrejas constituídas. Né? Eu disse para você que nós não vamos plantar uma nova igreja. Nesse sentido, nós vamos implantar uma igreja, ou seja, nós vamos plantar uma congregação dentro de um ministério que já existe. O MSBN já existe.
Então nós não vamos plantar uma nova igreja no sentido de denominação. Nós vamos implantar novas congregações dentro de uma igreja que já existe. Então, por que falar então do tipo de igreja que devemos plantar? Porque não significa que as coisas estão correndo bem hoje, que elas estarão correndo bem daqui 10 anos, daqui 20 anos. Será uma manutenção constante e um cuidado constante, até porque nós também recebemos influências de pessoas de outros segmentos. Então, a igreja é bíblica hoje? Glória a Deus. Mas nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos para garantizar ou para garantir que ao largo dos anos ela continue sendo assim. E ela continue sendo por bons caminhos, principalmente as novas. Principalmente as novas, que vão recebendo novas influências, novas pessoas. As pessoas que já estão na nossa igreja já sabem como as coisas funcionam. Mas e os novos que chegaram? Eles vão precisar ser incorporados ao ministério. Então, nós vamos precisar ter uma vigilância constante acerca do tipo de igreja que devemos plantar. Vamos lá, a visão responde à questão: que tipo de igreja irei plantar? Mas esta resposta está fundamentada em uma questão mais profunda. Por que razão plantar igrejas? E se é tão importante plantar igrejas, como elas serão? Que valores elas demonstrarão? No livro que mais encontramos a palavra igreja é o livro de Atos. Aparece em cerca de 23 vezes, dependendo da tradução, claro. São os atos do Espírito Santo, que traz a plantação e crescimento da igreja. As igrejas que desejamos plantar devem ser bíblicas em suas convicções. Em suas funções, é isso mesmo, em suas funções. E focalizam o evangelho em suas convicções e crenças. Então, nós somos bíblicos em nossas funções. Por isso, aquela frase, tem base bíblica, é sempre recorrente em nosso meio. Apesar que foi bastante banalizada essa questão da base bíblica, porque o fato de estarem na Bíblia não significa que tenha a base bíblica, na verdade. Então, por isso que existe tantas heresias com uma base bíblica, baseados em um texto isolado da palavra de Deus. Então precisamos lutar para que as funções da igreja funcionem baseado na palavra. Eu disse na aula passada, nós não vamos voltar a inventar a roda. Não, nós não vamos inventar o tipo de fazer igreja. Cristo já deixou na sua palavra o modelo, a receita. Nós só vamos colocar em prática aquilo que ele já disse que a gente precisa fazer, dependendo do nosso contexto em que nós estamos, ok? Passamos para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 42. Por que eu vou ler esse texto, irmãos? Porque essa igreja aqui, para mim, é a igreja modelo e é quando nós vemos nascendo as primeiras congregações organizadas, mais cerca do modelo que a gente conhece. Diz que esses irmãos perseveravam na doutrina e na comunhão, e no partir e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Letra A igreja treinava e educava seus membros, porque eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. É constante o nosso trabalho de educação, de formação, e nós não devemos nos cansar de fazer isso. Sim, porque os discipuladores fazem isso de forma repetida e frequente. Você que é professor da escola bíblica dominical, quantas vezes você já não ensinou acerca do mesmo tema? Você que é professor do IBADEP, quantas vezes você já não ministrou acerca do mesmo livro, mas para pessoas distintas, diferentes? Essa é a nossa missão em plantar igreja. Não devemos nos cansar de educar e ensinar aos membros, ainda que, como diz o pastor, não seja aquele trabalho que causa mais popularidade. Não são as reuniões mais frequentadas, mas é aquilo que dá sustentabilidade para que a igreja prossiga na sua missão de plantar igreja. Se nós não somos instruídos e educados, nós terminamos aqui nessa geração.
o que vai garantir que nós vamos seguir plantando novas igrejas é a instrução, o ensino e a educação na palavra de Deus. A igreja reunia seus membros constantemente, todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, não vamos cair no erro que algumas igrejas americanas caíram de fazer culto só ao domingo. E eu quase fui tentado, e a gente às vezes quase é tentado, porque... Amém. Na próxima aula nós seguimos a partir da letra C, ou B. B, ok. Deus abençoe os irmãos.